Boa tarde, vamos continuar o capítulo, mais um episódio da leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 108, Velhas Cerimônias. Aqui vai a sair o caixão. Todos tiram o chapéu, logo que ele assoma a porta. Gente que passa, para. Das janelas debruça-se a vizinhança, em algumas atopeta-se, por serem as famílias maiores que o espaço. Às portas, os criados. Todos os olhos examinam as pessoas que pegam nas alças do caixão. Batista, Santos, Aires, Pedro, Paulo, Nóbrega. Este, posto já não frequentasse a casa, mandara saber da enferma e foi convidado a carregar o gracioso corpo. No carro em que levava o secretário e era puxado pela mais bela parelha do préstito. No carro em que levava o secretário e era puxado pela mais bela parelha do préstito, quase única, lembrava a Nóbrega ao secretário. Não lhe dizia eu que ela era doente? Era muito doente. Muito. Não vou ao ponto de afirmar que teve prazer com a morte de Flora, só por havê-lo feito acertar na notícia da doença, estando ela perfeitamente sã. Não vou ao ponto de afirmar que teve prazer com a morte de Flora, só por havê-lo feito acertar na notícia da doença, estando ela perfeitamente sã. Mas que ninguém fosse seu marido, foi uma espécie de consolação. Houve mais. Supondo que ela o tivesse aceitado e casassem, pensava agora no esplêndido enterro que lhe faria. Desenhava na imaginação o carro, o mais rico de todos, os cavalos e as suas plumas negras, o caixão, uma infinidade de coisas que, à força de compor, cuidava feitas. Depois o túmulo, mármore, letras de ouro. O secretário, para o arrancar a tristeza, falava dos objetos da rua. Vossa Excelência, lembra-se do chafariz que havia aqui há anos? Não, resmungava Nóbrega. Ainda uma vez, não há novidade nos enterros. Daí o provável tédio dos coveiros, abrindo e fechando covas todos os dias. Não cantam, como os de Hamlet, que temperam as tristezas do ofício com as trovas do mesmo ofício. Trazem o caixão da cal e a colher para os convidados, e para si as pás com que deitam a terra para dentro da cova. O pai e alguns amigos ficaram ao pé da cova de Flora, a ver cair a terra, a princípio com aquele baque soturno, depois com aquele vagar cansativo, por mais que os pobres homens se apressem. Enfim, caiu toda a terra, e eles puseram em cima das grinaldas dos pais e dos amigos a nossa querida filha, a nossa santa amiguinha Flora, a saudosa amiga Natividade, a Flora, um amigo velho, etc. Tudo feito, vieram saindo. O pai, entre Aires e Santos, que lhe davam o braço, cambaleava. Ao portão, foram tomando os carros e partindo. Não deram pela falta de Pedro e Paulo, que ficaram ao pé da cova. Capítulo 109. Ao pé da cova. Nenhum deles contou o tempo gasto naquele lugar. Sabem só que foi de silêncio, de contemplação e de saudade. Não digo para os não vexar agora. Não digo para nos não vexar. Não digo para os não vexar agora. Não digo para os não vexar agora. Não digo para os não vexar agora, mas é possível que chorassem também. Tinham um lenço na mão, enxugavam os olhos, depois, com os braços caídos, as mãos perdendo o chapéu, olhavam aparentemente para as flores que cobriam a sepultura, mas na realidade para a criatura que lá estava embaixo. Enfim, cuidaram de arrancar-se dali e despedir-se da defunta, não se sabe com que palavras, nem se eram as mesmas. O sentido seria igual. Como se estivessem defronte um do outro, acudiu-lhes a ideia de um aperto de mão por cima da cova.
Era uma promessa, um juramento. Juntaram-se e vieram descendo, calados. Antes de chegar ao portão, reduziram à palavra o gesto das mãos feito sobre a cova, que juravam a conciliação perpétua. Ela nos separou, disse Pedro. Ela nos separou, disse Pedro. Agora que desapareceu, que nos una. Paulo confirmou de cabeça. Talvez morresse para isso mesmo, acrescentou. Depois abraçaram-se. Gesto nem palavra traziam ênfase ou afetação. Eram simples e sinceros. A sombra de Flora de certo os viu, ouviu e inscreveu aquela promessa de reconciliação nas tábuas da eternidade. Ambos, por impulso comum, voltaram os olhos para ver ainda uma vez a cova de Flora, mas a cova ficava longe e encoberta por grandes sepulcros, cruzes, colunas, um mundo inteiro de gente passada, quase esquecida. O cemitério tinha um ar meio alegre, com todas aquelas grinaldas de flores, baixo relevos. O cemitério tinha um ar meio alegre, com todas aquelas grinaldas de flores, baixo relevos, bustos e a cor branca de mármore e da cal. Comparado à cova recente, parecia um renascimento de vida, que ficou deslembrada a um canto da cidade. Custou-lhes sair do cemitério. Não supunham estar tão presos à defunta. Cada um deles ouvia a mesma voz, com igual doçura e palavras especiais. Tinham chegado ao portão e o carro veio buscá-los. A cara do cocheiro era radiosa. Não se explica esta expressão do cocheiro, senão porque, inquieto da demora, não cuidando que os dois fregueses ficassem tanto tempo ao pé da cova, entrara a recear que tivessem aceitado o convite de algum amigo e voltado para casa. Tinha já resolvido esperar poucos minutos mais e ir embora. Mas e a gorjeta? A gorjeta foi dobrada, como a dor e o amor, digamos, gêmea. Capítulo 110. Que voa. Assim como o carro veio voando do cemitério, assim voará este capítulo destinado a dizer, primeiro, que a mãe dos gêmeos conseguiu levá-los para Petrópolis. Já não alegaram a clínica de Santa Casa, nem os documentos da Biblioteca Nacional. Ambos morreram. Clínica e documentos repousam agora na cova número... Não importa. Não põe o número para que algum curioso, se achar este livro na dita biblioteca, se dê o trabalho de investigar e completar o texto. Basta o nome da defunta, que lá ficou dito e redito. Voe este capítulo como um trem de Mauá, serra acima, até a cidade do repouso, do luxo e da galanteria. Vá Natividade com os filhos, e Ares com os 3. Em cima, à noite, voltando este à casa do barão, pôde ver os efeitos da paz jurada, a conciliação final. Não sabia nada do pacto dos dois moços. Pai nem mãe sabiam coisa nenhuma, pois um segredo guardado no silêncio e no desejo sincero de comemorar uma criatura que os ligara morrendo. Natividade vivia agora enamorada dos filhos. Levava-os a toda parte, ou guardava-os para si, a fim de os gostar mais deliciosamente, de os provar por atos, de auxiliar a obra corretiva do tempo. Notícias e boatos do Rio de Janeiro eram objeto de conservação nas casas a que estes iam, sem os convidar a sair da abstenção voluntária. As recreações pouco a pouco os tomaram, algum passeio de carro ou a cavalo, e outras diversões os traziam unidos. Assim chegaram ao tempo em que a família Santos desceu, ainda que a contragosto de Natividade. Ela temia que, mais perto do governo, a discórdia política acabasse com a recente harmonia dos filhos. Mas não podia lá ficar. A outra gente vinha descendo. Santos queria os seus velhos hábitos, e deu algumas razões boas, que Natividade ouviu depois do próprio Ares. Podia ser um encontro de ideias, mas se estas eram boas, deviam ser aceitas. Natividade confiava ao tempo a perfeição da obra, cria no tempo. Eu, em menino, sempre o vi pintado como um velho de barbas brancas e foice na mão, que me metia medo.
Quanto a ti, amigo meu ou amiga minha, segundo for o sexo da pessoa que me lê, se não... Quanto a ti, amigo meu ou amiga minha. Quanto a ti, amigo meu ou amiga minha, segundo for o sexo da pessoa que me lê, se não forem duas, e os sexos ambos, um casal de noivos, por exemplo, curiosos de saber como é que Pedro e Paulo puderem estar no mesmo credo, não falemos desse mistério. Contenta-te de saber que eles tinham em mente cumprir o julgamento daquele lugar e ocasião. O tempo trouxe o fim da estação, como nos outros anos. O tempo trouxe o fim da estação, como nos outros anos, e Petrópolis deixou Petrópolis. Esse é o fim desse episódio de leitura do livro Esaú e Jacobson. Até o próximo.